Bem-vindo ao canal Escatológico. Tenho visto aí nas redes sociais, principalmente no Facebook, alguns católicos romanos afirmarem de modo totalmente equivocado que a Igreja Católica Romana nos deu a nossa Bíblia. A Bíblia cristã, o Antigo e o Novo Testamento. Mas essa afirmação está correta? A nossa Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é produto da Igreja Católica? Bom, geralmente quando eles falam isso, que foi a sua igreja que nos deu a Bíblia, muitas vezes estão defendendo o que eles chamam da sua sagrada tradição. E eles nem mesmo sabem dizer o que é essa sagrada tradição. O que é isso? Então, eles sempre falam isso, dessa sagrada tradição, de modo que eles possam defender as doutrinas da Igreja Romana, que na maioria das vezes não são doutrinas bíblicas. Então eles fazem isso, invocam essa sagrada tradição de modo a defender doutrinas não bíblicas, como purgatório, penitências, indulgências e principalmente a adoração a Maria. Então eles com frequência dizem que a única forma que a igreja cristã teve para saber quais livros seriam incluídos no cânon foi através do boca a boca da igreja primitiva, o que eles erroneamente chamam de tradição da Igreja Católica. Bom, nós sabemos que os originais do Novo Testamento foram completados nos fins do primeiro século, ou talvez, no caso de alguns livros, no começo do segundo século. Jesus e os apóstolos eram judeus. Então, é claro que eles desconheciam as doutrinas que foram inventadas bem mais tarde, doutrinas da Igreja de Roma, que não existia à época. Então, infelizmente, esse argumento que eles utilizam implica em dizer que a tradição é superior às Escrituras. Então devemos notar que não estamos dizendo que a Igreja Católica Romana ensina que tradição é maior do que as Escrituras. Mas quando alguém diz que a sagrada tradição, que ele chama, foi a forma pela qual as Escrituras foram dadas, então claramente isso quer dizer que a tradição abençoou e aprovou a Bíblia. O que é um absurdo, é um oxímoro, algo totalmente ilógico. Hebreus, capítulo 7, verso 7, diz: indiscutivelmente, Hebreus 7, 7. Indiscutivelmente e fora de toda contradição, o menor é abençoado pelo maior. Ou em outra versão, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ao dizer que a tradição da Igreja de Roma nos deu a Bíblia, é criado um efeito psicológico infeliz, porque elevamos a tradição
a um nível superior do que é permitido nas Escrituras. Na verdade, a Bíblia diz justamente o contrário. Em 1 Coríntios 4,6, afirma: Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo. Isso Paulo falando. Por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra outro. 1 Coríntios 4,6. Então, o que eu vejo de muitos católicos romanos é que eles colocam essa pretensa tradição como algo muito superior e, infelizmente, não obedecem à palavra que eles mesmos dizem que preservaram. O que adianta? Preservamos as Escrituras. Né? Todos os outros cristãos são lixo. Né? Nós preservamos as Escrituras. O que adianta falar isso com a boca cheia? Se vocês, né, se os católicos, não obedecem ao que está escrito. E pior, vão muito além do que está escrito. Então, é um argumento vazio. Porque eu preservo alguma coisa que lá na frente eu estou invalidando. Então, vou ler de novo. 1 Coríntios 4,6. Vamos ler aqui em outra versão. 1 Coríntios 4,6. Então, Paulo mesmo recomenda para não ir além do que se está escrito e gerar falsas tradições com o objetivo de se achar superior aos outros, que é pecado de arrogância, orgulho, e foi isso que derrubou Satanás, o demônio, né, de sua posição que ele tinha diante de Deus. 1 Coríntios 4,6. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei como exemplo figurado a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por meio de nós aprendais a não pensar além do que está escrito, de tal modo que nenhum de vós se ensoberbeça por causa de uns contra os outros. Então, Paulo fala que isso é um aprendizado, né? Devemos aprender a consultar a Escritura como única regra de fé e prática. E se algum ensinamento, seja de quem for, vai de encontro à palavra, então deve ser desprezado totalmente. Né? A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra também diz: não há nenhum homem que não peque. Mas Roma ensina que Maria não teve pecado. O que está indo além do que está escrito na palavra, que diz que o único que não pecou foi Cristo Jesus. Então a Bíblia nos diz para obedecer a palavra de Deus, para não ir além do que está escrito, para que não erremos a respeito da verdade. Então o problema com o status elevado que a Igreja Católica dá à tradição é que esse status resulta em justificações de várias doutrinas não bíblicas, como rezar para Maria, purgatório,
indulgências, salvação pelas obras de justiça, etc, etc, etc. Tendo, infelizmente, por causa disso, se desviado das Escrituras. Portanto, a igreja se aventurou em áreas não bíblicas. Então, eu converso com muitos católicos e eu acho que 90%, né? Isso é uma amostragem, né? Por amostragem. Então, 90% acredita que Gênesis, por exemplo, é mito, que Adão e Eva não existiu, né? Isso aqui tudo é uma história da carochinha. Bom, se Adão e Eva não existiram, então não existiu pecado também. E se não existiu o primeiro Adão, o segundo Adão, que é Cristo, né, seria totalmente descartável. Né? Então eles ensinam também e acreditam em evolução biológica, que viemos do macaco, e acham que isso é uma coisa muito bonita, que está indo contra a palavra de Deus. Né? Então eles ensinam para os próprios filhos, né? Você veio do macaco, viu? Adão e Eva é bobagem, viu? Isso é tudo, quer dizer, estão falando por causa da tradição que Deus é mentiroso. Né? Que Deus é mentiroso. Que o relato bíblico da criação é uma miragem. Né? Isso tudo por causa da tradição. Né? Que não tem como fundamento as Escrituras. Bom, para começo de conversa, a Igreja Católica Romana não existia de fato como organização nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Isso é fato. É só você ler, qualquer um leia superficialmente o Novo Testamento, que vai entender isso. Então, na verdade, durante os primeiros anos da igreja, os primeiros séculos, a igreja cristã estava sob intensa perseguição. E podemos falar assim que encontros de igreja oficiais, né, colocar lá uma placa, igreja tal, né, botar uma placa, eram muito arriscados, né, quando o Império Romano dominava o mundo. E as igrejas, elas se reuniam, né, ou as pessoas se reuniam nas casas uns dos outros. Não havia essa organização, né, eclesiástica como nós temos hoje. Então, o catolicismo, como organização, cuja figura central se localiza em Roma, demorou a acontecer, apesar de católicos sempre afirmarem que o primeiro Papa foi Pedro. Bom, e era um Papa casado, né, que tinha sogra. Bom, e em segundo lugar, a Igreja Cristã reconheceu o que era parte das Escrituras. A Igreja Cristã, na utilização e no manuseio dos evangelhos, das cartas do Novo Testamento, foi fazendo uma seleção daquilo que realmente foi escrito pelos apóstolos ou foi transmitido por eles. Então, esse reconhecimento a igreja entendeu, né? Então, os homens, os cristãos, os crentes iluminados pelo Espírito Santo, eles entenderam que
alguns livros eram inspirados, porque essa autenticidade vem até mesmo da promessa de Jesus, que está em João, capítulo 10, verso 27, que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então a igreja, que são as pessoas, ouve a voz de Cristo. Só isso ela reconhece o que é inspirado, só por isso que ela tem condição de reconhecer o que é inspirado e seguir a palavra de Deus. A igreja, ou as pessoas que fazem parte da igreja, a eclésia, não tem como adicionar nada à palavra de Deus, do modo que a igreja romana fez. Logo, a igreja romana, por conta dessa tradição, ela tem escolhido seguir a tradição ao invés de ouvir a voz de Cristo nos evangelhos. Porque as doutrinas nas quais devemos acreditar e crer, como o batismo, a ceia do Senhor, foram reveladas por Cristo. A doutrina do céu, do inferno, dos anjos, da salvação pela graça, está tudo revelado nas Escrituras. Não podemos ir além do que está escrito. Bom, a igreja romana, temos que dizer que eles afirmam que eles nos deram a Bíblia cristã. Aí eu pergunto, gente, antes de falar um negócio desse, pensa um pouquinho, para não falar bobagem. Porque quem é que nos deu o Antigo Testamento, então? O Velho Testamento, a Antiga Aliança, foi a igreja de Roma? É mesmo? Eles que preservaram esse livro escrito por judeus? Esse livro que já estava completo quando Cristo esteve aqui na Terra, que ele citava na sinagoga os profetas, a lei e os profetas. Então pensa um pouquinho aí. Gente, a igreja romana não nos deu o Velho Testamento, que, para você que não sabe, é a parte das Escrituras que Cristo e os apóstolos citaram e usaram durante o seu ministério aqui na Terra. Se a igreja de Roma quer dizer que nos deu a Bíblia, como eles podem afirmar que nos deram o Velho Testamento, que é parte da Bíblia? É claro, gente, que eles não o fizeram. Isso é óbvio. O fato é que os verdadeiros seguidores de Deus reconhecem o que é ou não inspirado. Os judeus sabiam o que era inspirado por Deus, e eles reconheciam o que Deus havia inspirado. É isso que aqueles que pertencem a Deus fazem, que o Espírito Santo nos diz, afirma aquilo que é inspirado. Bom, quando os apóstolos escreveram os documentos do Novo Testamento, eles foram inspirados pelo poder do Espírito Santo. Não havia discussão nenhuma a respeito disso, se os documentos eram ou não autênticos. O que eles escreveram não precisava ser considerado digno de inclusão no cânon das Escrituras por um grupo de homens na Igreja Católica Romana. Na verdade, pensar isso
Pensar isso é usurpar o poder natural e a autoridade do próprio Deus em relação ao cano. Porque, se não me engano, lá na própria oração de Jesus, em João 17, ele fala, deixa eu ver aqui, bom, tem uma promessa na Bíblia que Jesus fala que o Espírito Santo iria, quando o Espírito Santo viesse, que fariam os apóstolos se lembrarem de todas as palavras que Jesus havia pronunciado. E aqui fala em João 17:14, diz: eu lhes dei a tua palavra. A oração sacerdotal de Cristo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então ele fala do cumprimento da Escritura e que ele havia dado a palavra de Deus aos discípulos. E as Escrituras dizem, em 1 Pedro, capítulo 1, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia afirma que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. Logo, a própria natureza desses documentos inspirados é o que carrega o poder e a autenticidade dos mesmos. Então, é o testemunho interno das Escrituras. A primeira regra de hermenêutica é que a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. Isso evita muito erro doutrinário. Então, esse livro, Novo Testamento, o Antigo Testamento, eles têm autenticidade que vem deles mesmos. E essa autenticidade vem da sua própria natureza. A própria natureza desses documentos inspirados é o que carrega o poder e a autenticidade dos mesmos. A eles não são dados poder e autenticidade através de declarações eclesiásticas. Entenderam? Não é a tradição religiosa, seja de qual organização religiosa estamos falando, que vai dar autenticidade aos livros. O que ocorreu dentro da igreja cristã foi simplesmente o reconhecimento de que a palavra de Deus lhes foi revelada. Bom, a igreja cristã, a
conclusão lógica é que a igreja cristã meramente reconhece a palavra de Deus. João 10, 27. João 10, 27. Fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Devemos seguir a Cristo, e não tradições humanas que revelam coisas além do que está escrito. A autenticidade dos documentos do Novo Testamento vem da inspiração de Deus, através dos apóstolos, ao invés de vir da declaração, como afirma arrogantemente a igreja romana. Então não vem da declaração da igreja romana, não. Isso é muito importante, pessoal. A igreja cristã reconhece o que Deus ordenou que estivesse na palavra de Deus, através da sua inspiração soberana. Portanto, quando alguém afirma que quem nos deu a Bíblia foi a igreja romana, primeiro que ele está totalmente errado. Segundo, se a igreja católica se coloca realmente como a fonte das sagradas escrituras, ela está, na verdade, se colocando acima da própria palavra de Deus. Então, a única coisa seria o arrependimento, não sei se isso é possível, coletivo, né? Dessa instituição que ensina que a palavra de Deus não é soberana. Então, é a palavra que transforma, né? Então, não ultrapassemos o que está escrito. Fica a dica.